Fazer a vontade de Deus. Esta deve ser a meta de nossa vida, sem nos iludir, nos enganar, nos esconder atrás das aparências de uma prática que não fosse condizente com o íntimo do nosso ser. Jesus está se dirigindo aqui aos sacerdotes e anciãos do povo, aos chefes dos judeus. Na verdade, a pergunta que Jesus fez, ela é bem explícita para apurarmos quem é quem nesta apresentação da reflexão que Jesus nos faz. Ele mesmo adverte os chefes dos judeus, os sumos sacerdotes, os anciãos, pela soberba. Aí está. O orgulho, a soberba são os maiores empecilhos para que nós realizemos em nossa vida a vontade de Deus. Porque o orgulho e a soberba nos fazem tomar o lugar de Deus, assumir uma postura que compete a Deus, como se nós fôssemos capazes de decidir por nós mesmos o que é verdadeiramente correto, o que seria viável do ponto de vista da fidelidade aos ensinamentos do Senhor. O padre Monsenhor Joaquim Dimas Guimarães foi pároco por longos anos na vizinha cidade aqui de Guaraciaba. E ele tinha uma expressão que recorda bem esse aspecto de quanto a soberba, o orgulho é prejudicial ao cumprimento da vontade de Deus. O povo de Guaraciaba repete até hoje. Padre Dimas dizia assim: o orgulho atrapalha a nossa viagem para o céu. E é verdade. Os outros pecados, como Jesus aqui bem mencionou, poderíamos aqui localizá-los como a avareza dos cobradores de impostos que cometiam atos de corrupção, desviando e explorando o povo através dos impostos, ou as prostitutas no pecado da luxúria, no abandono aos prazeres da carne. Na verdade, a soberba é que torna o ser humano vulnerável diante desses outros pecados. Os santos padres da época da patrística, eles faziam uma comparação. E os pecados da avareza, da luxúria, todos os outros pecados colocados numa carroça, conduzida por um cocheiro, que guiasse aquela carroça, ele poderia sim alcançar o caminho do céu com a humildade. Se esse cocheiro tivesse o nome da humildade, ele seria capaz de curvar-se diante de Deus e aceitar a misericórdia de Deus para livrar aquela carga sofrida e dolorosa das consequências do pecado da avareza e da luxúria. Mas, diziam os padres da época da patrística, se o cocheiro for a soberba, ainda que aquela carroça estivesse repleta das mais belas virtudes, com certeza aquele cocheiro não guiaria a carroça para o céu. Levaria à perdição, porque não se curvaria diante de Deus. Essa reflexão não é para justificar os outros pecados. São pecados capitais também. Mas, diziam os santos padres, que o pecado da soberba é a cabeça dos pecados capitais todos. E é por ali que o ser humano toma o lugar de Deus. Até aquele pensamento que diz assim, que algumas pessoas acham que são Deus.
e as outras têm certeza que são a sua ilusão, né? Então nós precisamos nos revestir da humildade para permitir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Mesmo quando a gente assume então aquele papel do filho que falou: não, eu não quero ir para a vinha, eu não quero ir trabalhar na vinha. Mas foi, porque revestido e conduzido pela humildade, ele sabia que era necessário trabalhar na vinha, fazendo a vontade do seu pai, do Senhor. O outro que diz que eu vou, é porque ele acha que ele sabe tudo, que ele faz tudo correto. Ele é ileso nas suas decisões, na sua postura. Por isso ele disse: eu vou sim, mas não foi nada. E Deus nos deu um coração manso e humilde para conduzir a carruagem da nossa vida em direção à pátria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja louvado.